O Ministério de Educação Cristã de nossa igreja, capacitação e educação cristã de nossa igreja, iniciou hoje uma série de estudos baseado nesta revista Edificarei a Minha Igreja. Nosso diácono Tito foi o professor desta primeira lição, porque o Ministério de Capacitação e Educação Cristã decidiu trazer alguns estudos falando sobre a igreja, preparação da igreja no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento, natureza da igreja, figuras bíblicas, membresia da igreja, palavras que descrevem os membros da igreja, o governo da igreja, disciplina na igreja, as ordenanças, as marcas, inimigos da igreja, a missão da igreja, chamada ao ministério da igreja, crescimento da igreja evangélica e o destino da igreja. 17 lições que serão estudadas daqui para frente, em uma das nossas classes da escola dominical. É um assunto muito pertinente, muito bom, muito próprio. Na verdade, nós temos inúmeros assuntos que nós gostaríamos de tratar com a igreja, irmãos. Nós ficamos, muitas vezes, agoniados com tantos temas que nós gostaríamos de tratar com a igreja. Temas variados na área de família, aconselhamento, problemas emocionais, juventude, trabalho, profissão. Tantos temas que chegam até nós, escatologia, fim do mundo. E doutrinas também que são importantes, ou seja, o nosso tempo é muito pouco e muito curto. E as nossas oportunidades são escassas para tratar de alguns assuntos referentes à palavra de Deus. E nós ficamos assim, nós que pregamos, com muitas dificuldades, muitas vezes, de traçar um plano, uma meta, de falar aquilo que a igreja precisa, e nós precisamos das orações dos irmãos, porque eu, pelo menos, tenho o hábito de, nas madrugadas, receber as mensagens, escrever as mensagens, como as próximas mensagens, todas prontas, com os textos e com as ideias, com aquilo que Deus ministra ao nosso coração, e creio que é assim também com os demais pastores que usam deste púlpito e de outras igrejas. Mas é interessante que a nossa irmã responsável pela nossa escola dominical e as nossas tratativas semanais, falando a respeito dos temas, nós chegamos a uma conclusão de abordar o tema igreja. Porque a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é do Senhor. E na quarta-feira última, eu aqui preguei, fiz uma mensagem sobre o amor de Cristo pela igreja, que a si mesmo se entregou por ela, Efésios no capítulo de número 5, os versos 25, 26 e 27, e o Senhor amou, se sacrificou por esta igreja, para torná-la pura, sem mácula, para apresentar a Deus esta igreja, e fiz algumas considerações, e nesta manhã gostaria novamente de abordar este assunto. Para isto eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus no capítulo 16, os versos de 13 a 20, a igreja de Cristo sempre será vencedora, é o tema desta mensagem. Mas deixa-me explicar uma coisa antes da leitura da palavra. A igreja de Cristo que sempre será vencedora, esta igreja na qual o texto bíblico se refere, não é definitivamente uma igreja com uma placa denominacional. Não é uma igreja que tem um nome ou uma denominação. Até porque muitas igrejas já sumiram no tempo e no espaço da trajetória cristã. Lembro-me uma vez, e não tem muito tempo, o pastor Cláudio Peçanha, que quando era diretor executivo da nossa convenção aqui, no Distrito Federal, ele contou aqui neste púlpito que, como diretor da nossa convenção local, ele recebeu de um pastor de uma igreja aqui nas redondezas, no centro-oeste, não me lembro qual. Esse pastor pegou a chave da igreja, entregou na mão do pastor Luiz Cláudio e disse assim: olha, a chave está aqui, essa igreja não existe mais, ela está fechada. E este exemplo pode acontecer e tem acontecido em muitos lugares, igrejas que fecham, que acabam, que somem do mapa, que não existem mais.
E a história do cristianismo nos dá conta de algumas igrejas que só existem lá na história e que ficaram no passado. Esta igreja, que tem um nome, que tem uma placa, provavelmente não foi perseverante, provavelmente se desviou dos caminhos do Senhor, provavelmente deixou que algum item, algum requisito importante que não fosse observado, tivesse assim crescido e promovido uma divisão e assim o desfecho de uma determinada igreja, o fim, decretando o fim de uma igreja. Da mesma maneira como existe um movimento para plantar igreja, existe um movimento para desorganizar a igreja, e este movimento, ele tem como ação principal, do seu protagonista principal, a ação maligna do inimigo de Cristo, que desde a fundação do mundo tem lutado contra a obra de Deus. Perceba que quando Moisés nasceu, houve um decreto para que todos os meninos abaixo de 2 anos fossem mortos, porque haveria a possibilidade, sim, de que alguém pudesse nascer para inaugurar o reino messiânico. Isto acontece, se repete também com Cristo Jesus lá, quando os menores de 2 anos foram decretados a sentença, foi decretada a sentença que eles deveriam ser mortos. E mais uma tentativa satânica de destruir a igreja de Cristo. Mas a igreja a qual se refere esse texto é a igreja vitoriosa, é a igreja rolada no céu, é aquela igreja que muitas vezes não está dentro de um espaço físico. Essa igreja existe no plano de Deus, daqueles crentes salvos, redimidos, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Esta igreja que é a igreja do Senhor na terra, que pertence a várias denominações, a vários credos, e não propriamente uma denominação específica. É bem verdade que a igreja de Cristo é uma só. A noiva é uma só, mas ela agrega pessoas de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as denominações, daqueles que professam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor, e que veio em carne e habitou entre nós, e é Salvador da igreja e virá buscar a sua igreja. Essa igreja está espalhada em todos os cantos da terra. E é por isso que esta observação que eu faço nesta introdução, para demonstrar ao irmão que aqui, quando Cristo fala com Pedro, edificarei a minha igreja, ele está falando sim, de uma igreja muito específica, que é a igreja que pertence a ele. E esta é uma pergunta que muitos fazem hoje: qual é a igreja verdadeira? Qual a doutrina verdadeira? E muitas igrejas tentam responder esta pergunta, e muitas vezes caem numa vaidade, caem num protagonismo que não possuem, e acabam, de fato, escorregando na tentativa de se explicarem. Existem igrejas satânicas, existem igrejas materialistas, existem igrejas empresariais, existem igrejas em que famílias são donas, existem igrejas secularizadas, existem igrejas heréticas, frias, mornas, existem igrejas divididas, existem igrejas das mais variadas e para todo tipo e gosto, e de preferência das pessoas, como se fosse um cardápio. Existem muitas igrejas. Mas esse texto que eu quero que você abra a sua Bíblia, Mateus 16, de 13 a 20, fala de uma igreja. E o que eu simplesmente ousaria falar é que esta igreja é a igreja de Cristo. E o Senhor sabe e conhece quem é ou quem são as pessoas que fazem parte desta igreja. Veja comigo Mateus 16, de 13 a 20. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem, é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi sangue e carne que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, que o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Quero destacar em primeiro lugar, irmãos, e tentarei ser o mais breve possível. Em primeiro lugar, a Igreja de Cristo tem o seu fundador e ele mesmo é o próprio fundador desta igreja. Ele é o iniciador desta obra. A igreja começa com Cristo. E esta ideia de igreja, de reunião, de ajuntamento, não é uma ideia estranha no Antigo Testamento, que possui ali a palavra carral, lá no Antigo Testamento, assembleia, ajuntamento, e quando nós percebemos a construção de reunião, de ajuntamento no Antigo Testamento, nós percebemos sim, Deus atraindo pessoas para reuniões, para agrupamentos. Assim acontece no tabernáculo, assim acontece na tenda, assim acontece no templo futuramente. O Deus que reúne, que congrega, o Deus que atrai, o Deus que chama, o Deus que recebe os cânticos, as ofertas, o Deus que oferece o seu amor, a sua graça. Esta música tão linda, tão inspirativa, existe um Salvador, que a nossa irmã Ruth acabou de cantar. Ou seja, na verdade, este ajuntamento, esta ideia de igreja, de separados, esta igreja de chamados, é uma ideia que Deus atrai as pessoas para o encontro com Ele. Esta ideia é muito patente, é muito clara nas páginas das Escrituras. Deus chama o seu povo, Ele atrai o seu povo. E olha, deixa-me dizer uma coisa, no mestrado em teologia, creio que os nossos colegas tiveram a mesma percepção, uma coisa que eu pessoalmente tive a preocupação e o cuidado de estudar foi a liturgia. E eu fiquei encantado com algumas liturgias. Fiquei encantado com algumas denominações, com a preocupação da sua liturgia, e nós fomos estudar a origem de algumas liturgias eclesiásticas, tendo como base o livro de Atos, quando a igreja primitiva iria se reunir, e era uma coisa tão simples, era algo tão singelo, alguns ingredientes eram tão simples, tão básicos nesta construção litúrgica, em que eles não tinham conhecimento que nós temos hoje da liturgia, do culto, vamos dizer assim, como uma arte bem elaborada, em que o ministro prepara ali a ordem do culto na terça-feira, e que encaixa um hino, e que encaixa uma passagem, e que encaixa um solo, e que encaixa o coro, e que a mensagem tem que estar de acordo com aquilo que é a dinâmica do culto, porque não se prega sobre o dízimo, e se canta sobre a volta de Cristo. Não, há uma junção dos elementos, os ingredientes que compõem a ordem do culto, aquilo que se denomina liturgia, a maneira como o culto se processa. É algo extremamente importante, é algo extremamente divino, porque assim como Deus se manifestava lá com Moisés na arca, quando Deus atraía o seu povo, e o povo ouvia a voz de Deus através do seu profeta, isso vai acontecer através de Moisés, que também era um profeta, mas isso se dará também de maneira mais contundente posteriormente, quando os profetas também serão os responsáveis pela transmissão dos oráculos de Deus. E eles receberão a palavra para transmitir o seu povo. E esta palavra é exatamente esta palavra de acolhida, de chamamento, de buscar o povo, de trazer o povo, de reunir o povo. E a ideia no Antigo Testamento e no Novo Testamento sobre a ideia de igreja é uma ideia de ajuntamento. Nós nos reunimos. Algumas igrejas embaixo de uma árvore. Algumas igrejas dentro de um barco, como a igreja de Cristo, os pescadores na época de Cristo, a igreja dentro de um barco. Igrejas no sol, igrejas na chuva, igrejas que a água levou, o templo, o prédio, o tijolo, a armação estrutural, como agora nós percebemos no Rio Grande do Sul, mas a igreja de Cristo está lá. A igreja de Cristo está presente naquela região e tantos outros lugares
que são alvos de catástrofe ou de qualquer outra coisa. A igreja de Cristo está naquele lugar, porque a igreja tem um seu fundador e Cristo fala sobre a minha igreja. E eu quero repetir uma citação que fiz na quarta-feira. Este pronome que apresenta aqui o texto bíblico, a minha igreja, a posse desta igreja. Os irmãos sabem, e se não sabem, naquele tempo em que havia os apóstolos pregando o evangelho como assim um resquício, uma influência da cultura grega, naquele tempo a cultura grega também influencia a cultura judaica do tempo de Jesus ali e também o cristianismo. As pessoas se reuniam nas praças públicas para discussão filosófica, para discussão política. Era comum as falas num espaço público, ao ar livre, para que as pessoas pudessem discutir temas daquilo que se convencionou a polis, a cidade, discutir os problemas. E ali os grandes oradores, os filósofos, eles falavam, os políticos falavam daquela época. Havia a eclésia, o ajuntamento daquelas pessoas naquele momento, naquela localidade. Era algo muito comum entre os gregos. As eclésias existiam com este cunho político, filosófico, de estudo para as pessoas e discussão dos temas. E o Novo Testamento, então, pega esta palavra, eclésia, que já existia, e Jesus, então, usa, pela primeira vez nós encontramos na palavra de Deus, esta minha eclésia. É como se Jesus estivesse dizendo, e Mateus registra essa ideia: vocês têm a eclésia política, vocês têm a eclésia filosófica, vocês discutem os assuntos da cidade, mas eu edificarei a minha igreja. E ele então apresenta a igreja como algo superior a todas essas instâncias de discussões. A igreja tem um propósito, ela tem um fundador. O fundador é Jesus Cristo. Ele é o iniciador da igreja. Ele é quem começa, através dos seus discípulos, esta atividade espiritual de começar a agrupar, a trazer as pessoas, ajuntando essas pessoas para o encontro com Deus na coletividade. É bem verdade, e diga-se que em nenhum momento a Bíblia despreza o culto pessoal, o culto da sua casa, o culto com a sua família, o seu culto no seu quarto, na sua sala, no seu escritório ou em qualquer outro lugar. Até porque o conceito de igreja também passa pela questão da individualidade. Somos templos do Espírito Santo, somos a habitação do Senhor. E nós encontramos aqui Cristo como o fundador da igreja. O verso de número 18. Tu és Pedro. Pastor Neander falou sobre isso nesta semana em nossa reunião do discipulado. Poderia até pedir você para explicar, né, Pastor Neander? Estive aprendendo com ele, nós estávamos tratando desta matéria aqui em nossa reunião. Tu és Pedro, tu és um pequeno fragmento. Tu és um pequeno fragmento. Você é uma parte do todo. E é sobre você que eu iniciarei a igreja. Você fará um sermão, lá em Atos, no capítulo 2, quase 3.000 pessoas irão se converter, e você, Pedro, dará o pontapé inicial quando você se converter, Pedro. E o Pedro de Atos 2 é um Pedro completamente diferente daquele Pedro que caminha com Jesus durante os 3 anos. O Pedro de Atos 2 é um Pedro convertido, é um Pedro convicto, é um Pedro que teve uma experiência com o Senhor, porque o próprio Senhor lhe disse que ele teria uma outra experiência uma experiência de conversão, e que ele teria a sua vida transformada, porque após a sua negação, ele de fato se encontraria com o Senhor numa prova de arrependimento e numa prova de confissão. E ele vem para Atos capítulo 2 convicto. E a sua pregação, o seu discurso, tem Cristo como cabeça e como fundamento da igreja. E os demais apóstolos continuarão neste mesmo sentido. Então, Cristo inicia a sua obra com Pedro, como instrumento do Senhor, para que a igreja pudesse prosseguir. Segunda coisa que eu quero destacar aqui,
é que Cristo é a cabeça da igreja. Abra sua Bíblia em Efésios no capítulo 1, 22. Efésios no capítulo 1, verso de número 22. Quero destacar aqui 2 textos, depois Colossenses 1, 18. Efésios 1, 22. Deixa-me ler o verso 20 e seguinte. Efésios 1, 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que em tudo enche em todas as coisas. Agora veja comigo também Colossenses 1, 18. Neste mesmo sentido, Filipenses capítulo 1, 18. Colossenses, irmãos. Colossenses capítulo 1, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve Deus que nele residisse toda plenitude. Então, volte para o capítulo 16 de Mateus. Capítulo 16 de Mateus. Quando ele nos apresenta a minha igreja, a igreja pertence ao Senhor, e os apóstolos caminham neste sentido, apontando para Cristo como cabeça da igreja. Como a parte mais importante, fazendo uma referência ao corpo, em que nós somos membros, em que nós compartilhamos na esfera da comunhão, em que nós convivemos. Temos almoço na igreja, temos cantina na igreja, e a informação ainda não veio para mim de quem será a cantina de hoje. É do Lift, a melhor cantina da Memorial, né, pastor Nean? Então venha com fome para a cantina de logo mais. A igreja tem o seu espaço público, tem o seu espaço de convivência. A igreja trata da administração, a igreja trata da liturgia, a igreja trata da sua teologia, a igreja trata da sua doutrina, a igreja trata do seu estacionamento, a igreja trata dos seus banheiros, a igreja trata de um espaço que é um espaço de convivência, em que cada pessoa vem e se dirige para este espaço de convivência que é um ajuntamento. Mas tem um organizador, e tem aquele que é o principal, e Colossenses fala sobre isso, para que ele tenha a primazia, para que ele tenha o primeiro lugar, para que ele seja o primeiro. Porque Deus habitou nele através da sua plenitude. Então a igreja tem o seu fundador, a igreja tem o cabeça. O centro de todo direcionamento deve ser a sua submissão, a submissão da igreja a Cristo por meio da direção do Espírito Santo. E uma das provas de autenticidade da igreja e de veracidade da igreja é o direcionamento do Espírito Santo a esta igreja. Uma das provas de que a igreja tem sido uma igreja que está caminhando diante do Senhor de maneira verdadeira e leal, é quando o Espírito Santo dirige a vida desta igreja, e não as forças que conduzem a igreja. E a força de Satanás é uma delas, que tenta destruir e tentará criar as demais dificuldades para que a igreja se perca na sua trajetória. O Espírito Santo é quem deve comandar todas as ações da igreja. O Espírito Santo deve comandar a ação eclesiástica, administrativa, a adoração, a comunhão. O Espírito Santo deve conduzir a igreja em todas as esferas. Se eu estou trabalhando no estacionamento, eu tenho que estar ali em nome do Senhor, eu tenho que estar ali cheio do Espírito Santo, cuidando dos carros da igreja.
Se eu estou trabalhando na cantina vendendo um pastel, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo para poder vender aquele pastel, porque se aquele pastel não estiver bom, aquele irmão que comprou vai dar glória a Deus, porque ele está contribuindo com a obra missionária. Se você vai vender uma canjica doce e ela está salgada, você vai dar glória a Deus, porque você está cheio do Espírito Santo e você vai contribuir com a obra de Deus, você não vai sair reclamando, cuspindo fogo, dizendo que você foi enganado e você vai no Procon. Se você está cheio do Espírito Santo, você pode estar em cada área da igreja. Você está dentro de um banheiro da igreja e você está orando, cultuando e louvando ao Senhor e não está falando mal das pessoas dentro de um banheiro. Talvez seja um lugar que Satanás habite bem, é dentro de banheiro. Este lugar de ajuntamento que o Senhor nos atrai, em que nós convivemos com pessoas das mais variadas classes sociais, e o Espírito Santo, nesta evidência, que direciona a igreja, apontando para Cristo, o comandante supremo, o sumo pastor de todos nós. E aí deixa-me fazer uma observação. Nós também, pastores, precisamos do nosso pastor. Nós precisamos de Cristo como sumo pastor em nossas vidas. Porque a solução está com Ele. Nós somos humanos. Podemos falhar, e como falhamos? Não se pode criar uma expectativa além daquilo que se possa dar. Deus só um, a plenitude divina habita numa pessoa que foi Cristo. E assim como não há, para com os pastores, os líderes, os que pregam, a própria membresia, porque todos nós sabemos que a maldade, a perversidade, o pecado, ele habita no ser humano porque não há um justo sequer. Todos nós sabemos que nós fomos afetados pelo pecado. E que tanto quem prega quanto quem ouve, todos nós podemos estar sujeitos ao erro e ao pecado. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo para conduzir a vida da igreja, para comandar a vida da igreja. Mas em último lugar, meu irmão, Cristo dará vitória à sua igreja. Veja Atos 20, 28. Atos 20, 28, eu chego ao último ponto para caminhar para a nossa conclusão. Atos 20, 28. E depois 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Aqui em Atos 20, 28, nós encontramos assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Naturalmente a sua morte, o preço que ele pagou, entregando a sua vida, o Filho de Deus, não tinha pecado, se fez homem, habitou entre nós, sofreu, agonizou, sofreu calado como ovelha muda que vai para o matadouro, não abriu a sua boca e deixou que os planos de Deus pudessem estar sobre sua vida. Mas era o próprio Deus morrendo pela humanidade. E mais uma vez faço referência a este solo que a nossa irmã cantou. Existe um Deus, existe um Salvador que te perdoa. Se pudéssemos que essa irmã repetisse esse hino, se não for possível hoje, uma outra ocasião. Que letra maravilhosa, que letra profunda. Existe um Salvador. Que notícia maravilhosa. Esse é o Evangelho. O Evangelho significa boa nova. A boa nova é exatamente isso. Existe um Salvador. Por que andais ansiosos? Por que andais aflitos? Se existe um Salvador, e Ele nos dirige, nos guia através do Espírito Santo. Jesus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Agora, vá para 1 Pedro capítulo 2, o verso 9. Um texto também muito conhecido dos irmãos. 1 Pedro capítulo 2, o verso de número 9.
quando se refere também ao povo de Deus. 1 Pedro 2,9: Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o povo de Deus, chamado por Deus, com uma missão. E essa igreja precisa passar pela terra, precisa passar pela prova. E aí uma discussão que você talvez tenha pensado logo por ter falado isso. A igreja passará ou não pela grande tribulação? Será arrebatada? Pastor Neander, faça uma mensagem sobre isso e nos esclareça, pastor Neander. A igreja vai ou não passar pela tribulação? Eu acho que não, meu irmão, eu acho que não. Mas você tem a sua ideia e muitos pastores estão comigo ou eu com eles e muitos contrariam, muitos acham que a igreja vai passar pela tribulação. Eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu creio que a igreja será arrebatada. Mas que a igreja não me despeça por esse posicionamento. Que tem muita gente boa comigo. E eu sou fruto de uma teologia de grandes teólogos que defendiam. Mas não vamos brigar por causa disso. Você deve torcer para que eu esteja certo. Para que esta teoria prevaleça, para que a gente não fique por aí na grande tribulação. Ou alguém quer pagar para ver, só para que a sua teoria esteja correta, você, não, eu quero ficar só para que eu demonstre que eu estava certo. Aí, o negócio está pegando fogo e você, está vendo, não disse? Aí vem aquela outra pessoa e diz assim, eu não quero saber se eu vou ficar ou se eu vou subir, eu quero saber que eu estarei lá. Se eu vou subir na tribulação, se vai ser no princípio das dores, não importa. Eu quero estar com Cristo. Se vou passar ou não, eu sei que a coisa está ficando tão difícil, tão estranha, está tão esquisita, na verdade. Tem gente que chega para mim e fala assim, pastor, o negócio está esquisito, hein? Está um clima, uma esfera no ar, uma coisa assim esquisita. No mundo inteiro, a pandemia ressaltou isso. E eu fui conversar com uma pessoa da área e falei assim, olha pastor, e vou te enganar não. Existem outras pandemias que estão previstas para virem. E elas podem vir. Aí a gente fica com vontade de partir logo, de subir logo, e quem ficar. Mas o Senhor Jesus dará vitória à sua igreja. Essa igreja que não tem uma placa específica, essa igreja rolada no céu, conforme diz Hebreus, com várias pessoas, pessoas simples, pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas de todas as etnias, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação. Apocalipse tem muitas referências a partir disto, e em nenhum momento ele cita denominação. Nós somos organizados numa denominação, que é importante a identificação com ela, é importante saber por que eu sou batista, e por que eu não sou de uma outra religião ou de uma outra denominação, mas a palavra de Deus caminha no sentido de mostrar que a igreja de Cristo será vitoriosa. E o Senhor concede a Pedro, o homem usado por Deus, já dito aqui, para pregar o Evangelho, Atos no capítulo 2, a igreja vai aos samaritanos, Atos no capítulo 8, a igreja vai aos gentios, Atos capítulo 10. E todos os apóstolos recebem a chave, porque a chave é a autorização para a pregação do Evangelho. Quando Jesus fala com Pedro, dar-te-ei as chaves, ele está dando aos discípulos, aos apóstolos, a autoridade, a chave para abrir, que é o próprio Evangelho, que é o próprio Cristo, que vai levar o Evangelho aos quatro cantos da terra. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. As portas do inferno não suportarão a força da igreja, o seu poder e a sua atuação no mundo. A igreja do Senhor é vitoriosa. Pulai Hadol, que é esta palavra lá no grego, que é exatamente o poder do inferno, as portas do inferno, traduzido em algumas Bíblias como Hades, não poderão vencer, representando aqui as forças de Satanás e a sua corte.
fazendo referência às suas fortificações, do inferno que se arma, que trama contra a igreja do Senhor, na tentativa de impedir o avanço e a obra do Senhor, mas a igreja do Senhor sempre será vitoriosa. E para concluir, meus irmãos, esta igreja que foi fundada por Cristo, como uma oportunidade de convivência em amor, do povo santo, do povo adquirido. Este povo salvo, que tem a responsabilidade de ser referência para o seu povo, de ser luz, de ser sal para o seu povo, para a sua época. Esta igreja que recebeu a missão de pregar o evangelho a toda criatura, de mostrar que existe um Salvador e que existe o perdão para os nossos pecados, aquele que nos tira a culpa. A igreja é o corpo de Cristo, somos os seus membros, que devem viver em união e perfeita paz, compreendendo-nos, ajudando-nos. Pregamos aqui muitos textos sobre mutualidade, reciprocidade, troca mútua. Eu dou, eu recebo, unidos, juntos, nós vamos superando as nossas dificuldades e nós vamos nos pastoreando pela orientação do Senhor. A igreja sempre será vencedora por causa da vitória de Cristo. Ele venceu, e se a igreja é dele, e se a igreja pertence a ele, ela continuará na sua trajetória de fé, vencendo todos os desafios do seu tempo, seja ele qual for. Ela venceu no primeiro século, ela venceu nos primeiros 500 anos, ela venceu no primeiro milênio, ela chegou ao segundo milênio e ela continuará vitoriosa até que Cristo venha buscá-la para o seu encontro. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor cuide de nós como igreja. Que o Senhor fortaleça as igrejas. Que o Senhor fortaleça as lideranças. Que o Senhor fortaleça os membros. Que o Senhor fortaleça o seu povo. Que o Senhor nos dê vitória. E que deixemos que Cristo conduza o seu povo através do Espírito Santo. Que lindo, maravilhoso é esse que nós iremos cantar agora, irmãos. Fique de pé. Que hino lindo, maravilhoso, corajosos. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. Corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer.